Minha missão é fazer você passar. Mantenha-se sempre focado e determinado a alcançar os seus objetivos. Na aula de hoje teremos questões de língua portuguesa. Se liga aí, hoje nós teremos o Top 50. Se você não me conhece, meu nome é Lili Florner e sou a criadora do método QR2 de estudo por questões. Acesse a descrição para conhecer o curso de elite e o clube para a área policial. Mas se você não puder investir, não tem problema. Se inscreva no canal do YouTube e entre no nosso Telegram. Também temos o Instagram para estudo gratuito. Os links estão na descrição desse vídeo. Clique no sininho e ative as notificações. Se puder, deixe um like e um comentário. Qual tema você quer ver no próximo vídeo? Ufa, vamos à aula! CESP Anatel 2014. Seriam mantidas a coerência e a correção gramatical do texto, caso se substituísse, já que, por qualquer uma das seguintes expressões, dado que, visto que, uma vez que. Item correto, já que é uma conjunção subordinativa causal, dado que é uma conjunção subordinativa causal, visto que é uma conjunção subordinativa causal, uma vez que é uma conjunção subordinativa causal. Conclusão: é possível fazer a troca proposta. CESP, Polícia Militar, Soldado 2018. No trecho, se um de nós caía, a dor doía ligeiro. A substituição de se por caso não prejudicaria a correção gramatical do texto. Item errado. A substituição de se por caso ficaria assim: se um de nós caía, a dor doía ligeiro. Caso um de nós caísse, a dor doeria ligeiro. Conclusão: a substituição de se por caso prejudicaria a correção gramatical do texto, pois seria necessário um ajuste. Banca CESP, TCE 2018. Maus hábitos cotidianos muitas vezes são, na verdade, práticas antiéticas e até ilegais, que devem sim ser combatidas. Os termos antiéticas, ilegais e combatidas qualificam a palavra práticas. Item errado. De fato, antiéticas e ilegais qualificam o substantivo práticas, mas combatidas é um verbo, numa frase em voz passiva. Devem ser combatidas, não é um adjetivo. CESP CMBio 2014. Julgue o item a seguir. A substituição do vocábulo entretanto pelo vocábulo portanto não acarretaria mudança de significado no período em questão. Item errado. Entretanto, tem valor adversativo, portanto, tem valor conclusivo. Conclusão: a substituição de entretanto por portanto acarretaria mudança de significado no período em questão. Banca CESP, FUB, Cargo Administrativo 2013. Mais verbas têm de se traduzir em mão de obra qualificada. A forma verbal tem recebe acento gráfico para indicar o plural. Item correto. Os verbos ter e vir recebem acento diferencial de número. Por exemplo, a verba tem, singular. As verbas têm, plural. Banca CESP, DEPEN 2015. Julgue o próximo item, relativo às ideias e às estruturas linguísticas do texto. As palavras indivíduos e precárias recebem acento gráfico com base em justificativas gramaticais diferentes. Item incorreto. Essas palavras são paroxítonas terminadas em ditongo, logo, são acentuadas pela mesma regra.
Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. O vocábulo período é acentuado em razão da regra que determina que se acentuem palavras paroxítonas com vogal tônica I, formadora de hiato. Item errado. Período é acentuada por ser proparoxítona. Regra do hiato. Acentua-se I e U tônico, formando hiato com sílaba anterior. Banca CESP, FUB 2015. Em relação ao fragmento de texto acima, julgue os próximos itens. Os acentos gráficos das palavras países e políticas têm a mesma justificativa gramatical. Item errado. Países traz um I tônico em hiato. Políticas é proparoxítona e, por isso, acentuada. São justificativas gramaticais diferentes. Banca CESP, UNB, Polícia Civil, 2012. Em um momento que os Estados-nação se dobram diante das forças do mercado, pode-se substituir diante das por perante as, sem prejuízo para a correção gramatical ou para o sentido original do texto. Item correto. A troca de diante das por perante as não prejudica a correção, não prejudica o sentido. Banca CESP, MME 2013. A palavra hidrelétricas poderia ser corretamente grafada como hidroelétricas? Item errado. Se usássemos hidro como prefixo, não haveria hífen, pois termina em O e a letra seguinte é diferente. Observação. A forma correta seria hidroelétrica, também considerada correta ao lado de hidrelétricas. Banca CESP, TCE 2013. As palavras providências e fortalecê-los recebem acento gráfico com base em regras gramaticais diferentes. Item correto. Providências está na regra das paroxítonas terminadas em ditongo. Fortalecê-los está na regra geral das oxítonas, pois terminam em E. Observação. O pronome não é considerado na análise. CESP, TCM Auditor 2018. Texto de apoio. Temendo-se a naturalização da moral, moraliza-se a natureza. Assertiva. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical, caso se substituísse o trecho, temendo-se por se temendo. Item errado. Não se pode iniciar oração com pronome oblíquo átono. Conclusão. A próclise é proibida em começo de oração. Banca CESP e IBAMA, 2012. As palavras pó, só e céu são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica. Item errado. Pó e só estão na regra básica dos monossílabos tônicos. Terminação em A, E e O. Céu é acentuada por terminar em ditongo aberto, el. Logo, está na regra dos monossílabos tônicos, uma regra diferente. CESP, TCM Auditor 2018. Ao contrário do que se poderia pensar sobre os sonhos da burguesia, essa classe tem uma concepção tirânica. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical do texto acima, caso se substituísse o trecho, se poderia pensar por poderia-se pensar.
Item errado. Poderia, verbo no futuro do pretérito. Regra: não pode haver ênclise com verbo no futuro do pretérito. Banca CESP, a UFC, Controle Externo 2005. É correta a forma variante de grafia do vocábulo projeto de lei com hífen? Item errado. Não usamos hífen entre termos com elementos de ligação. Projeto de lei, forma correta. Projeto de lei, forma errada. Há uma regra expressa pela nova ortografia proibindo essa ligação. Não há necessidade de ligar essas palavras por hífen. CESP TCU 2015. Em relação a aspectos linguísticos do texto, julgue o próximo item. Sem prejuízo do sentido, o termo destarte poderia ser substituído por contudo ou todavia. Item errado. Destarte é uma conjunção conclusiva. Todavia é conjunção adversativa. Contudo é conjunção adversativa. Conclusão: o termo destarte não poderia ser substituído por contudo ou todavia. CESP e CMBio 2014. A expressão, no entanto, poderia ser substituída pelo vocábulo entretanto, sem que houvesse prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto. Item correto. No entanto, é conjunção adversativa. Entretanto, é conjunção adversativa. Conclusão: no entanto, poderia ser substituída por entretanto, sem prejuízo à correção gramatical e ao sentido do texto. Banca CESP, Controle Externo 2013. Julgue o seguinte item. Os vocábulos assistência, potável e elétrica são acentuados de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Assistência é uma paroxítona terminada em ditongo. Potável é paroxítona terminada em L. Elétrica é uma proparoxítona. São acentuadas por uma regra diferente. Banca CESP. CEF, Cargo Engenharia Agronômica 2014. O emprego do acento gráfico nas palavras metálica, acúmulo e imóveis justifica-se com base na mesma regra de acentuação? Item errado. Metálica e acúmulo são proparoxítonas. Imóveis é uma paroxítona terminada em eis. Logo, não poderiam ser acentuadas pela mesma regra. CESP PC Delegado 2018. Em mas não me deixe sentar, a colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do trecho. Item correto. A colocação do pronome me após a forma verbal deixe, deixe-me, prejudicaria a correção gramatical do contexto apresentado. Não é palavra negativa, logo não atrai o pronome. Conclusão: é um caso de próclise obrigatória. CESP PM 2018. Nesse caso, considera-se crime a transgressão de regras socialmente pré-estabelecidas que variam de acordo com a sociedade e o contexto histórico. No texto, a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme. Item correto. De acordo com é uma locução que expressa o sentido de conformidade. Conclusão: a expressão de acordo com tem o mesmo sentido de conforme, consoante, segundo. Banca CESP, Conselho Nacional de Justiça 2013.
A mesma regra de acentuação gráfica justifica o emprego de acento gráfico nas palavras construída e possíveis? Item errado. Construída traz e tônico formando o hiato. Por essa razão, acentuado. Possíveis é uma paroxítona terminada em ditongo, também acentuada. Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. Banca CESP, Polícia Militar, 2018. O emprego do acento gráfico nas palavras dói, só e nós justifica-se pela mesma regra de acentuação? Item errado. Dói. Regra específica dos monossílabos tônicos terminados em ditongo aberto. Só e nós. Regra geral dos monossílabos tônicos. Observação: acentuam-se os monossílabos tônicos terminados em a, e, o. São regras diferentes. Banca CESP, Supremo Tribunal Militar, 2011. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a mesma que justifica o emprego do acento em meteorológica. Item errado. A regra de acentuação gráfica que justifica o emprego do acento gráfico em aeroportuário é a da paroxítona terminada em ditongo. Não é a mesma que justifica o emprego do acento na proparoxítona meteorológica. Banca CESP, SEDF, 2017. Qualquer língua, escrita ou não, tem uma gramática que é complexa. Do ponto de vista naturalista, não faz sentido afirmar que há gramáticas melhores e gramáticas piores. A palavra qualquer foi empregada no texto no sentido de toda. Item correto. O pronome indefinido todo antes de um substantivo sem artigo tem sentido geral de qualquer. Banca CESP, SEE, professor 2013. As palavras língua, julho, início, série e convivência são classificadas ora como paroxítonas terminadas em ditongo crescente, ora como proparoxítonas eventuais ou relativas. Item correto. Marcando os ditongos língua, julho, início, série e convivência são todas paroxítonas terminadas em ditongo crescente. Banca CESP, Polícia Civil, 2016. Julgue. As formas verbais torná-la e fazê-la recebem acentuação gráfica porque se devem acentuar todas as formas verbais combinadas a pronome enclítico. Item errado. Tornar e fazer recebem acento por serem oxítonas terminadas em A e E, dentro da regra geral das oxítonas. Observação: pronomes colados nos verbos devem ser ignorados na análise da tonicidade. Banca CESP, TRF, Primeira Região, Cargo Analista, 2017. O emprego de acento na palavra memória pode ser justificado por duas regras de acentuação distintas? Item correto. Memória podemos separar como memória, visão clássica, paroxítona terminada em ditongo crescente, ou memória, proparoxítona. Observação: não é muito comum a cobrança da regra da proparoxítona eventual, aparente ou relativa. CESP, Polícia Militar, Soldado, 2018. Tal perigo, porém, não é assim tão grande. A palavra, porém,
poderia ser corretamente substituída por mas, sem alteração da coesão e dos sentidos do texto. Item errado, mas, conjunção adversativa, deve vir no início da oração, não admite deslocamento, não pode vir entre vírgulas. Conclusão, a palavra porém não poderia ser corretamente substituída por mas. CESP, Polícia Científica 2016. Seriam mantidos os sentidos e a correção gramatical caso a forma verbal entrara fosse substituída por letra A, entrava, B, haveria entrado, C, tinha entrado, D, há de entrar, ou E, entraria. A alternativa correta é a letra C. Entrara é pretérito mais que perfeito simples. Equivale a tinha entrado, mais que perfeito composto. Banca CESP TRT 2013. As palavras países, famílias e níveis são acentuadas de acordo com a mesma regra de acentuação gráfica? Item errado. Países traz e tônico formando o hiato, por essa razão, acentuado. Famílias e níveis são paroxítonas terminadas em ditongo, também acentuadas. Observação: a regra do hiato se sobrepõe à das paroxítonas. CESP SEDF 2017. Falamos não só de uma crise ecológica, mas também de uma crise civilizatória de amplas dimensões. Considerando as ideias e estruturas linguísticas do texto, julgue o item a seguir. A expressão mas também introduz no período em que ocorre uma ideia de oposição. Item errado. O mas também está conectado ao não só e traz uma correlação aditiva. Conclusão: o sentido é de soma, não é de oposição. CESP FUB 2014. Mantém-se a correção gramatical e as informações originais do texto ao se substituir a correlação não só, mas também por não somente, como também. Item correto. Não só, mas também é correlação aditiva. Não somente, como também é correlação aditiva. Conclusão: a correlação não só, mas também pode ser substituída por não somente, como também, mantendo a correção gramatical e as informações originais do texto. Banca CESP PM 2014. Julgue o item a seguir. O emprego do acento gráfico na palavra atrás justifica-se com base na mesma regra que justifica o emprego do acento gráfico em fiéis. Item errado. Atrás, oxítona terminada em A, regra geral. Fiéis, oxítona terminada em ditongo aberto, regra específica. Não são terminadas da mesma forma, nem são acentuadas pela mesma regra. Banca CESP, Geologia 2015. A ocorrência de hiato justifica o emprego do acento agudo nas vogais I e U, nas palavras construída e conteúdos. Item correto. Construída e conteúdos são acentuadas pela regra do hiato. Regra: acentua-se I ou U tônico sozinho ou seguido de S na segunda letra de um hiato, desde que longe do dígrafo, NH. Banca CESP TCE 2017.
Auditoria consiste na análise, à luz da legislação em vigor, do contrato entre as partes. O sentido original e a correção gramatical do texto seriam preservados caso a expressão em vigor fosse substituída por vigente. Item correto. Uma legislação vigente, adjetivo, é uma legislação que está em vigor, locução adjetiva. Observação: são apenas duas formas diferentes para a mesma função. CESP-TRE 2017. Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa no século XV, seria impossível haver jornais. A forma verbal seria: exprime uma ideia de hipótese dependente de uma condição. Item correto. Seria é futuro do pretérito. Expressa fato incerto ou dependente de condição. Sem a invenção dos caracteres móveis de imprensa, condição, seria impossível haver jornais. Hipótese dependente da condição. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. Na questão em tela, o adjetivo constante, qualificando o substantivo relação. Conclusão: não qualifica o termo aspecto. Banca CESP, Câmara dos Deputados, cargo analista 2012. No trecho, monoteísmo judaico-cristão nas ciências, o adjetivo é grafado na sua forma mais conhecida, embora também estejam corretas as formas judaico-cristão e judaico-cristão. Item errado. Hífen é utilizado para palavras compostas. Judaico-cristão é um adjetivo composto, ou seja, um adjetivo formado por duas partes. Então, o hífen é obrigatório. CESP, Instituto Rio Branco, 2017. Embora mais moço que ele, várias vezes cheguei a sorrir aos seus entusiasmos. A conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Item correto. Embora é conectivo concessivo, posto que é conectivo concessivo. Conclusão: a conjunção embora pode ser substituída por posto que, mantendo-se o sentido e a correção gramatical do texto. Banca CESP, TCE, Agente Documentação 2018. Em primeiro lugar, deve-se ter em mente o aspecto que se está comparando e, em segundo, deve-se considerar que essa relação não é nem homogênea nem constante. Julgue o item. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo aspecto. Item errado. O vocábulo constante foi empregado para qualificar o termo relação. Observação: a relação não é homogênea nem constante. Banca CESP, Defensoria Pública da União 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação:
Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancacesp, Ministério Público da União, 2015. Com relação às ideias e às estruturas linguísticas, julgue o item que se segue. A palavra cível recebe acento gráfico em decorrência da mesma regra que determina o emprego de acento em amável e útil. Item correto. Cível, amável, útil são paroxítonas e terminam em L. Logo, são acentuadas pela mesma regra. Observação. As paroxítonas não precisam terminar na mesma letra para estarem na mesma regra. Bancacesp, Defensoria Pública da União, 2016. Presentes no texto, os vocábulos caráter, intransferível e órgãos são acentuados em decorrência da regra gramatical que classifica as palavras paroxítonas. Item correto. Caráter, intransferível e órgãos têm sua sílaba tônica na penúltima sílaba. São paroxítonas. Observação. Poderia gerar dúvida a palavra órgãos, mas ela não termina em O, termina em ão. Bancacesp, Polícia Civil, cargo papiloscopista, 2018. Julgue o item quanto à sua correção gramatical. Nessas situações, procura-se, então, utilizar a medicina dentária forense como técnica primária de identificação dos corpos. Item correto. A grafia está correta. Dentária e primária são acentuadas por serem paroxítonas terminadas em ditongo. Técnica recebe acento porque todas as proparoxítonas são acentuadas. Bancacesp, Funpresp, Conhecimentos Básicos, 2016. Muita gente se espanta com o procedimento desse amigo. Não sei por quê. Julgue o item que se segue. Sem prejuízo para a correção gramatical do período, a expressão porque poderia ser substituída por o porquê. Item correto. As duas formas seriam possíveis e corretas. O CESP apenas pede para inserir o porquê substantivo junto e acentuado, sinônimo de causa, razão, motivo. CESP, Funpresp, 2016. Mas ele nunca errava e já nem havia mais o que errar, uma vez que não havia mais dúvidas. Julgue o item seguinte, referente aos aspectos linguísticos e às ideias do texto. A locução, uma vez que introduz, no período em que ocorre, ideia de causa. Item correto. Uma vez que é conjunção causal explicativa. Se explica no sentido da frase, o homem não errava, pois já não tinha mais o que errar, porque não havia mais dúvidas. Bancacesp, Soldado, CBM, 2014. As palavras idiomática, construída e língua são acentuadas em razão da mesma regra ortográfica? Item errado. Idiomática é proparoxítona e todas elas são acentuadas. Construída é acentuada por trazer i tônico, formando um hiato. Língua é acentuada por ser uma paroxítona terminada em ditongo. Cada palavra tem uma classificação quanto à tonicidade e é acentuada por uma regra distinta. Bancacesp, PGE, Analista Judiciário de Procuradoria, 2019. Ninguém poderia ficar impassível diante de uma mudança dessa envergadura, por isso a sensação mais difundida é a desorientação. Seria mantida a correção gramatical do texto
se o trecho diante de uma mudança fosse alterado para ante a uma mudança. Item errado: ante e perante são preposições indicativas de lugar. Após as preposições ante e perante, não se usa preposição a. CESP e FAM Nível Médio 2018. Os sentidos originais e as relações de coesão do texto seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também, uma vez que ambas exprimem uma ideia de conclusão. Item errado. Portanto, exprime ideia de conclusão. Também exprime ideia de adição. Logo, os sentidos originais e as relações de coesão do texto não seriam preservados caso se substituísse a palavra portanto por também. Quer fazer uma assinatura que caiba no seu bolso e estudar em alta performance? Acesse a descrição desse vídeo e conheça o Clube de Questões em Vídeos. Oi, meu nome é Aline Florner, sou professora e criadora do método QR2 de estudo por questões. Quer estudar 100% de graça? É isso mesmo que você ouviu. E você não vai pagar nada. Basta entrar no nosso Telegram. Lá serão postadas questões dos temas base para a área policial. Na segunda-feira, língua portuguesa, direito constitucional na terça-feira, administrativo na quarta, direito penal na quinta e na sexta-feira, direito processual penal. Se inscreva no nosso canal e clique no sininho para receber as notificações. Deixe um like e um comentário sobre as questões. Você vai nos ajudar muito.